Olá, a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Estou aqui com a minha mãe e é um prazer gravar vídeo com ela porque ela sabe pra caramba, então os vídeos ficam muito ricos. E a gente vai falar hoje sobre o capítulo 19, que é cultivando a comunidade. Então, nós estamos no segundo propósito, que é você foi criado para fazer parte da família de Deus. Essa família é a igreja, e a gente vai falar um pouquinho sobre a vida em comunidade, que nem sempre é fácil, né, mãe? Com certeza não é, mas necessário. Então a gente começa com dois versículos. O primeiro é Tiago 3,18, onde diz: Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. E em Atos 2,42 diz: Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. E aí o Rick Warren começa o capítulo dizendo: comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos e por isso carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. A gente às vezes esquece que existem muitos modelos e muitas formas de família, e muitas delas são bastante disfuncionais, né? Não tem um bom relacionamento, não tem um bom diálogo, e são coisas que a gente precisa trabalhar quando a gente convive em comunidade, né? E falando sobre esses primeiros versículos, me lembra sempre um versículo que fala: no que depender de vós, tenha paz com todos, né? E a gente precisa viver a nossa vida pautada em relação a isso. E as comunidades fazem parte do nosso dia a dia, né? Seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, onde a gente está, né, na família, a gente tem as comunidades e precisamos, como cristãos, aprender a seguir a viver em paz, né? Amém. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com os outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade. Como afirma o apóstolo Paulo, escrevo-lhe estas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudos ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. E aqui a gente já se retrai, né? Quando fala para o ser humano que ele vai ter que fazer escolha difícil, vai ter que abrir mão, deixar de ser egoísta, dar outra face, as coisas começam a complicar, né? E como correr risco, porque é É, tão difícil, principalmente para quem já foi machucado de alguma forma em qualquer uma dessas comunidades, pequenas comunidades, né? Estou falando da igreja, não, pode ser na família, com amizades. Se a pessoa já foi machucada na convivência, é muito difícil a pessoa conviver em comunidade de uma forma que seja como a Bíblia ensina, como a Bíblia pede que seja, né? Com confiança, com amor, com paz, porque a pessoa se retrai com medo de ser ferido novamente. é verdade. Primeiro ponto é: a vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita em amor, é claro, mesmo que se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmo e os outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para lhes dizer a verdade,
mesmo quando machuca. Então, continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda. Pode complementar. Eu estava aqui pensando, porque parece que é melhor e é mais fácil a gente olhar para algumas situações e pensar assim, eu não tenho nada com isso, ou eu não devo me meter, Uhum. né? Quantas vezes assim a gente fica sabendo, ou questões de amigos, ou familiares, ou pessoas da igreja, você vê uma situação e sabe o que precisa ser feito, sabe o que precisa ser dito, como você acabou de ler. E muitas vezes a gente se esconde atrás de dizer, é igual aquela frase antiga, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, assim, Uhum. não vou me meter porque esse assunto não me diz respeito, né? Não é uma questão de se meter. Realmente, a gente não deve se meter em coisas alheias que não nos diz respeito. Mas quando você está falando de uma comunidade, ou da família, de alguém do seu convívio, de alguém que, de certa forma, nós somos responsáveis, porque nós somos responsáveis uns pelos outros. E a gente simplesmente lava as mãos e fala, eu não vou me meter nesse assunto, porque não me diz respeito, é lavar as mãos, né? Igual Pilatos. Igual Pilatos, é se omitir de uma coisa que às vezes o próprio Deus está nos pedindo e nos incomodando para fazer, e muitas vezes a gente quer se esconder e falar, esse não é meu assunto, não me diz respeito, eu não vou me meter nisso, isso não é viver em amor, porque você está vendo que a pessoa está indo por um caminho que não deveria, que está num barco furado e a gente se cala. E às vezes o oposto também, né? Se mete, mas se mete sem amor. E aí É, a sinceridade, né, sem empatia, ela na verdade é só uma falta de educação mesmo, né? Aqui, exatamente. a repreensão ela precisa ser feita em amor, sem exposição, sem humilhação, condenação, Com a motivação correta com a dentro do coração. motivação correta. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é um sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela imediatamente é encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudança. Chega de mentiras, chega de fingimentos. Falem a verdade. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. E se você mente para alguém, está mentindo para si mesmo. Isso aí me lembra muito uma coisa que eu penso, e eu já disse algumas vezes, já disse isso para pastores, acontece muito na igreja. Quem está na posição de pastor escuta muitas queixas, né, dos membros da igreja, de uns contra os outros, e isso é muito ruim. Eu cheguei a dizer uma vez, olha, se você ouve um membro que vem e fala do outro e fala do outro, mesmo que você vá procurar aquele outro membro para conversar, é ruim, porque acaba abrindo a porta para a fofoca e não para a solução, não resolve o problema. O certo é, alguém veio me queixar a respeito de alguém, eu falo, então, peraí, vamos chamar a pessoa, o pastor ou outra pessoa fica numa posição de conciliador, de mediador, e vai ouvir junto as duas partes, porque aí não vira fofoca. Ah, não, então você tem algo Exatamente. para me dizer a respeito da pessoa? Então vamos chamar a pessoa e vamos conversar todo mundo junto. E E vamos vamos discutir resolver. e vamos resolver esse problema. Mas aí fica aquela coisa, um fala uma coisa, outro fala coisa, a outra coisa, e eles não são confrontados um com o outro. Não é colocada a situação de modo que alguém esteja ali mediando e resolva o problema.
E isso é terrível, principalmente num ambiente de igreja. Em qualquer ambiente isso é terrível, né? No trabalho, mesma coisa pode acontecer com um chefe, né? Uhum, É igual em casa, irmão falando mal de irmão para os pais, né? Meus pais nunca deixaram isso. Se você está com problema, você não vai ficar de mal do seu irmão, você vai resolver uhum, isso agora. Sempre exatamente. a gente cresceu assim, não, você não vai ficar de mal, você vai resolver isso agora. Então, dentro de casa, na igreja, na escola, isso precisa ser feito da mesma maneira. Porque as coisas encobertas, jogadas debaixo do tapete, só vai criando mágoa, só vai criando paredes para separar as pessoas. Isso não traz união e não traz solução. Então, é E a algo que única precisa ser pessoa que mudado, ganha com isso é o diabo. com toda certeza. Tem essa semana eu estava lendo uma pessoa que postou sobre fofoca e ela falou assim que um dia, um culto, uma pessoa estava na igreja, essa pessoa era nova na igreja, virou e falou assim que ela precisava confessar um pecado dela e o pecado dela era que ela tinha um caso com o pastor. Uau. E gerou um rebuliço na igreja, foi uma coisa louca. Essa moça era enfermeira e ela falou que o pastor tinha uma determinada marca de nascença ali na região do órgão genital dele, e ele realmente tinha essa marca de nascença. E o casamento acabou e ele foi expulso da igreja, foi destituído, etc e tal. Muitos anos se passaram, muitos, mas muitos anos se passaram. E, se eu não me engano, foram mais de 30 anos. E essa mulher confessou que ela mentiu. Ela era enfermeira, o pastor tinha adoecido, foi para o hospital que ela trabalha, e ela foi no quarto do pastor e olhou ele pelado, ele estava desacordado, para que ela tivesse uma informação que ela pudesse usar. E aí foram lá pedir perdão para esse pastor, do que aconteceu, devolver a carteirinha dele de pastor. E ele falou assim: essa carteirinha vai me devolver minha família? A vida dele foi destruída por causa de uma mentira, por causa de uma fofoca. E aí eu fiquei lendo isso, eu fiquei pensando assim, gente, é, mas será que a gente não deveria, quando escutou uma coisa assim que parece ser verdade, ter posto à prova? Deus, traz à tona, revela, é isso que está sendo dito, é esse testemunho que tem se levantado, porque ele deveria ter vários outros testemunhos que dizia a respeito do caráter dele. Será que esse testemunho que se levantou é um falso testemunho? Não, mas a igreja, em vez de ter a maturidade para orar a respeito, se rendeu à fofoca. E a vida dessa pessoa foi destruída por causa de uma mentira. Não é à toa que a Bíblia manda ter pelo menos duas ou três testemunhas, que É, uma só eles não aceitavam o testemunho de uma única pessoa. é, Não é à toa. é. E ela viveu muitos anos com isso, hein? Até pedir perdão, ela fez uma destruição enorme. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito de maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quiser, onde quer e sempre que quiser. Franqueza não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo para fazer cada coisa. Palavras imprensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem suas mães e com as jovens como se fossem suas irmãs. É interessante dois pontos aí, né? Um que fala que para ter intimidade você tem que passar pelo túnel do conflito. Enquanto você está só na superficialidade de um relacionamento, você não tem conflito. É tudo muito superficial, né? Um sorrisinho, um bom dia, uma boa tarde, o tempo tá bom, tá ruim, é tudo muito superficial, né?
fala de coisas amenas, não tem conflito. Se não tem conflito, não tem convivência. Porque se tem convivência, vai ter conflito. Porque nós todos somos diferentes, temos pensamentos diferentes, formas diferentes de enxergar, às vezes, um mesmo ponto, né? Eu lembro que eu coloquei, falando em conflito, com uma turma, que eu dei uma palestra sobre a comunicação não violenta, né, os tipos de comunicação, eu falei com essa turma, eles estavam em círculo, e eu falei, se eu colocar um cartaz aqui no meio, com o número 6, todo mundo que está do lado de cá vai olhar o cartaz e vai jurar que é o número 6, e todo mundo que está do lado de lá vai jurar que é um 9. Quem que está certo, quem que está errado? Então, assim, às vezes as pessoas têm um ponto de vista diferente em cima do mesmo problema, da mesma situação, da mesma circunstância. E a gente, para se tornar íntimo, a gente precisa passar pelo conflito, cada um colocando o seu posicionamento com sinceridade, mas também sabendo como falar, né? E tem gente que usa muita expressão assim, porque eu sou verdadeira, eu não minto, eu falo mesmo. E a desculpa de ser verdadeira é ser sem educação. É não ter respeito com o outro, e não ter respeito com o sentimento do outro, com o que eu vou causar na vida do outro com as minhas palavras. Isso não é amor, isso é andar completamente contrário à palavra de Deus. Falar sem filtro tudo que vem na cabeça, né? É um tipo de comunicação totalmente errada. Não sei se cabe nesse momento, mas eu poderia falar sobre as comunicações. Pode. Acho que é o melhor momento. É, quando eu trabalhei com essas turmas, eram turmas de adolescente na escola que tinham muito conflito. E nós trabalhamos com eles a questão dos 3 tipos de comunicação: comunicação agressiva, comunicação passiva e comunicação assertiva. Então, nós demos exemplos do que aconteceu ali no dia a dia deles e que nós presenciamos ali como estagiários na escola, como psicólogos em formação. E nós assistimos assim, nós estávamos lá dando uma palestra para esses meninos e chegaram, numa dessas turmas, chegou 2 meninas atrasadas. E na mesma hora que elas entraram na sala, todos os colegas começaram a brigar com elas. Oh, nós estamos com visita aqui hoje, você chega atrasada, que falta de respeito. E as meninas ficaram muito envergonhadas. E a professora falou assim, não, mas elas foram chamadas pela supervisora, elas estavam na supervisão. Aí nós demos a palestra sobre isso, e aí eu puxei esse assunto com eles. Falei, então, as meninas que chegaram atrasadas, tinha uma outra forma de falar com elas? Essa comunicação que vocês usaram, que tipo de comunicação foi essa? Eles falaram, agressiva. Então, tinha uma outra forma de falar? Vocês poderiam ter falado com as meninas, aconteceu alguma coisa? Por que vocês chegaram atrasadas? Está tudo bem? Isso seria uma comunicação assertiva. E a comunicação passiva, ela é o oposto da agressiva, é a pessoa que se encolhe toda, né, como foi o caso das 2 meninas que entraram caladinhas, morrendo de vergonha, se encolheram todas, abaixaram a cabeça e sentaram. Essa já é uma comunicação passiva. Nem a agressiva, nem a passiva não resolvia o problema do conflito, mas uma comunicação assertiva resolve o problema do conflito. Na outra turma que nós demos a mesma palestra, na semana anterior, eles tiveram uma briga feia durante a sala de aula. Levantaram meninas contra meninos, meninos contra meninas, e xingando e falando, e foi uma briga e a gente observando aquilo. E nós já tínhamos planejado dar essa palestra. E aí a gente pôde falar com eles a mesma coisa, com a outra turma. Vocês tiveram um conflito muito grande na semana anterior. Tinha como se comunicarem de uma forma diferente? Tinha como ser assertivo? O que é a comunicação assertiva? É eu falar o que eu sinto, falar o que eu penso, mas com uma entonação, né? É uma comunicação verbal e não verbal, então não são só palavras, como a minha postura corporal, os meus gestos, de uma forma que eu mostro o que eu penso, o que eu sinto, mas também com respeito ao que o outro pensa e sente, com respeito à opinião do outro. Eu não preciso estar de acordo com o outro, e foi uma frase que eu usei com eles, com essa turma que brigou muito feio. Eu falei com eles, nós podemos concordar em discordar.
Você tem a sua opinião, ok, eu não concordo com a sua opinião, eu discordo da sua opinião, mas eu posso concordar que você tem o direito de ter a sua opinião e eu tenho o direito de ter a minha opinião. Então, nós podemos concordar em discordar. Então, numa vida em comunidade, nós temos que aprender a viver, aliás, na nossa vida em qualquer área, nós temos que aprender a viver uma comunicação assertiva, né? Como pais, como filhos, como colegas de trabalho ou de escola, como irmãos de igreja. A gente tem que ter uma comunicação assertiva, porque também se a gente esconde o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente sofre e adoece. E muitas vezes somatiza, traz isso para o corpo, né, em forma de doença. É uma enxaqueca, é uma coluna que trava, de alguma maneira isso se reflete no corpo. Imunidade Então, que abaixa. com certeza, a imunidade abaixa. Então, a gente precisa colocar para fora o que a gente pensa, o que a gente sente, mas de uma forma assertiva. E aqui a gente falando muito para pais, líderes, para jovens, né, de jovens, de adolescentes, como ter uma comunicação assertiva com o seu filho, né? Porque é aquela frase, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não é uma comunicação assertiva. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai fazer o que eu mando. Não é uma comunicação assertiva. Tem muito mais a probabilidade do adolescente ficar com raiva. Minha mãe não me entende, meu pai não me entende, ninguém me respeita, porque a gente invalida o sentimento deles. E do que ter quando a gente tem uma comunicação assertiva, não quer dizer que você concorda com aquilo que está sendo feito ou dito, mas você dá a oportunidade deles se expressarem e colocarem para fora o sentimento deles, né? E quanto mais você trabalhar a comunicação agressiva, menos o seu filho vai conversar com você e te falar o que está na mente dele. Porque para que que eu vou falar? Minha mãe vai brigar comigo mesmo? Né? Tudo que eu falo, ela só briga comigo. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado no trato aí do adolescente também, que é uma fase complexa, cheia de hormônio, cheia de dúvida. Não sabem quem são, mas têm certeza de tudo. É tão interessante, a gente, aqui no Brasil isso não é muito falado, hoje em dia se fala um pouco mais, mas em filme americano a gente ouve muitas pessoas falarem da pessoa que tem um comportamento passivo-agressivo, que Hum, junta essas duas comunicações, e às vezes a gente faz isso muito, principalmente filhos. Por exemplo, eles não querem desrespeitar os pais, sendo agressivos, então eles se calam, mas se calam de uma forma assim, eu estou emburrado, eu não vou fazer o que você está me pedindo, eu fico calado, fico emburrado, cara bate o feia, pé, bate o pé, bate a bate a porta, porta. né? Não, não dá resposta agressiva, mas tem uma atitude que é passiva-agressiva, né? Que Uhum. isso acontece demais o tempo todo. Então, assim, para a gente viver uma boa comunicação e viver bem, a gente precisa aprender a se comunicar. Uma coisa que eu falo muito, a palavra de Deus fala assim, irai-vos e não pequeis. Você pode irar, até aí você não pecou, o problema é o que você faz com a sua ira, né? Irar faz parte, eu amo as pregações do Dr. Jonatas Leone, ele fala demais sobre as emoções e é a área também, uma área que eu amo trabalhar. E ele fala que as emoções, né, e toda parte da psicologia, da neurociência, as emoções, elas não são boas ou ruins. É como você lida com as emoções, é que se torna bom ou ruim. Então, se você está irado e aí começa a usar uma comunicação agressiva o tempo todo, sem controle, primeiro você não está tendo domínio próprio, depois você não vai ganhar nada com isso, mas pode trazer grande destruição, tanto na É, sua vida quanto das outras pessoas. Agora, se você aprende a controlar a sua ira, uma coisa que eu falo muito, na ira eu fico muda. Eu tranco a minha boca quando eu estou com raiva, porque primeiro eu vou lidar com a minha emoção, eu vou lidar com a raiva. Eu vou pensar, por que que eu estou sentindo raiva? Por que que isso me causou raiva? E quando a raiva passa, aí eu consigo chegar, e chego, hoje é uma coisa que eu aprendi, né? Antes, mais novinha, eu sofria tudo calada, mas agora não, na raiva eu não falo, para também não falar tá. coisas que depois eu vou me arrepender, mas depois eu chego e falo. E falo com uma entonação de voz firme, mas não agressiva, né? Colocando o meu posicionamento, mas
sem agressividade. E isso é extremamente importante da gente para aprender a fazer. Para a nossa saúde também, É, nossa saúde mental e emocional. A gente precisa se comunicar, falar o que está acontecendo, com sinceridade, mas sabendo falar, igual fala aí no livro. isso aí. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então pronunciou: Vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta desse homem perante a todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês trataram o caso como se não fosse nada. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devam ter nenhum tipo de relacionamento com gente fora da comunidade. O mesmo vale para corruptos de nenhum tipo, para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam que sair do mundo. Mas eu estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? Isso fala muito do que você acabou de contar da história daquele pastor, né? Se você vê uma situação, no caso dele era falso, mas ainda que fosse verdadeira, né? Primeiro, Deus manda, nos ensina a lidar, a tratar com a pessoa, a confrontar a pessoa, não é jogar para baixo do tapete, ignorar e fingir que não está vendo e não fazer nada. A palavra fala, se você viu que seu irmão está pecando, está fazendo alguma coisa, você vai lá e confronta e fala com ele. Se ele não te ouvir, chama duas, três testemunhas e vê se ele te ouve. Se ele não ouvir as testemunhas, chama e fala diante da igreja. Se mesmo assim ele não ouvir, aí você exclui. Mas Uhum. hoje em dia as pessoas excluem primeiro, É. antes das outras tentativas de ajudar aquela pessoa sei lá, lidar com aquela questão, com aquela situação. Às vezes a pessoa está precisando de um socorro, às vezes não é um pecado deliberado porque eu quero, às vezes é uma fraqueza, uma dificuldade, a pessoa precisa de ajuda. Mas o que acontece muitas vezes é que a igreja ou as pessoas já vão para o último ponto, já expulsam, não quer assunto com você, já vira a cara, você não serve mais, não está, foi o caso do pastor que você falou. Uhum. Não é assim que teve, a palavra fala que não é assim que a gente age, tem as Uhum. etapas, né? E já pular para a última instância, né? Nem a justiça não julga dessa forma, a justiça É. do mundo tem as suas várias instâncias, tem recursos, né? É. Então, a gente não pode agir dessa maneira. Isso é julgamento, isso é contrário à palavra de Deus. E não dá para viver em comunidade dessa maneira. Nem o passivo, nem o agressivo. A gente tem que ser assertivo. Isso. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento, o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muro entre as pessoas e a humildade constrói pontes. A humildade é um unguento que acalma e suaviza os relacionamentos. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. Na continuação do versículo diz: Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você É, pode falar, pode continuar, pode terminar aí. fechar ele. É, Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto à demonstração e pondo os outros em evidência.
Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns. E não pensem que já sabem tudo. Aos cristãos de Filipe, aconselha: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados em apenas servir aos demais, não pensam em si. É, eu achei interessante isso aí, porque muitas vezes a gente pensa que ser humilde é, Está é, relacionado à é posição social. não, não só, mas falar assim, eu sou um coitadinho, não, eu não consigo isso, não, eu sou um menorzinho, não sei o quê, é se diminuir, se menosprezar, ser humilde é eu me colocar como se eu fosse menor e um coitadinho, uma posição de que eu não dou conta de nada, e não é isso. Não é pensar menos de si mesmo, mas também não é pensar que você é mais que os outros, né? Também não é se colocar numa posição como se eu não fosse um nada, porque isso aí, na verdade, é uma falsa modéstia. Uhum. Você reconhece os dons, talentos que Deus te deu, mas não coloca isso como se você fosse melhor que os outros por Exato. Ah, causa, eu sou mais santa, eu sou mais espiritual, né? As minhas orações são melhores, elas sobem mais reto para o céu. né? E aí tem um salmo, agora eu não me lembro, que fala que eu não rejeitarei a correção, né? Que fala assim, fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me e eu não irei rejeitar. A rejeição. Agora me fugiu qual é o salmo. É um salmo que eu leio muito. Não sei se é o 92, me esqueci. E aí fala sobre esse ponto de reconhecer os seus erros e aceitar a correção. Então, assim, se você erra e percebe que erra, pede perdão. Olha, eu pisei na bola, foi mal, né? Às vezes não precisa nem dar desculpa. Eu falei, eu errei mesmo, fiz Uhum, mal, não devia ter feito. Reconhecer e pedir perdão. Às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, eu não pediria perdão, não, ou demoraria um tempão para fazer isso. Né? E isso é bobagem. Quanto mais rápido você pedir perdão, mais rápido você conserta com Deus. Nossa, a palavra de Deus é maravilhosa, porque ela diz que os humilhados serão exaltados, né? Quando uhum. você se humilha, Deus te exalta. É, Mas é se humilhar com sinceridade, não é assim se tornar capaz das pessoas, não é isso. é. É ser sincero, reconhecer que você erra, que você tem falhas, que você tem dificuldades, e reconhecer que as outras pessoas também têm valor, as outras pessoas têm talento, têm dons, às vezes muito melhores do que o seu, e ok, fica feliz Uhum, com isso, é. né? Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu sofria muito, porque eu achava que eu tinha que ter um talento musical igual a alguns colegas que eu tinha, que a pessoa que nasce com o ouvido absoluto, tira qualquer música de ouvido e tem aquela facilidade, compõe e toca qualquer coisa, e eu achava que as pessoas esperavam muito, que esperavam isso de mim. Então, eu sofria muito de ver, e um dia eu estava na minha sala e uma colega minha entrou, e uma colega que tem esse talento mesmo, de uma forma muito, muito bonita, muito forte, e ela chegou e tocou, tocou, tocou maravilhosamente, cantava e ela compunha e tocava qualquer coisa. E aquilo me doía, porque eu achava que eu tinha que ser daquela maneira. E naquele dia Jesus falou para mim: espera, que você tem outros talentos. E aí Deus me mostrou que eu tinha outros talentos diferentes que ela não tinha, que eram outras coisas. E aí, aquele dia, eu fiquei em paz e entendi que cada um tem os seus talentos, você pode ficar feliz com o talento do outro e ficar feliz com o que você tem, E a que é gente se algo que completa. exato, e eu não tenho que me engrandecer por isso, porque Deus que me deu, isso não é meu, né? Se ele não tivesse me dado, eu não teria, foi a graça dele, então ele me deu, deu esse para mim, deu aquilo para ela,
E para cada um ele deu de acordo com o propósito que ele tem para a vida de Exatamente. cada um. Então, nesse ponto, né, de você entender que, peraí, eu tenho meus talentos e eu tenho as minhas dificuldades. Eu reconheço uma coisa e reconheço outra. Entendo que tudo está no mesmo patamar para todo mundo. Amém. É isso mesmo. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o peso de termos consideração com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito: o povo de Deus deve ser cortês e ter o coração aberto. Em toda a igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil, e normalmente mais do que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, inseguranças profundas, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las de carente de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa, aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. A verdade é que todos temos peculiaridades e traços de temperamento irritante. Mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é o nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que elas carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia não é subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar seus medos e dúvidas. Voltando aqui da nossa pequena queda, a verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. Isso aí me lembra muito aquele livro sobre a vulnerabilidade, né? Que é muito, muito interessante. Me fugiu o nome da autora, já já eu lembro. Mas ela fala a respeito disso, né? E esse capítulo também fala muito a respeito disso, de você ser vulnerável. As pessoas têm medo de ser vulnerável, ainda mais, Brené Brown, o nome dela, ainda mais lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, eu tenho uma apresentação dela, uma palestra dela na Netflix, chama Call to Courage, é um chamado à coragem, que fala isso, que para você ser vulnerável, você precisa ser corajoso. E vulnerável é se expor sendo humilde, é se expor mostrando quem você realmente é, ser autêntico, né? Então, isso é muito importante para se viver numa comunidade, essa autenticidade, essa exposição. Eu acho uma coisa muito interessante na psicologia, muita gente pensa que ciência e religião, ou ciência e fé, são coisas opostas. Se não me engano, foi o Louis Pasteur ou foi o Lavoisier que falou que um pouco de ciência te afasta de Deus, muita te aproxima. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, quanto mais você se aprofunda nas questões da ciência, mais você tem certeza da existência de Deus e de que a Bíblia está certa. Com Então, certeza. sempre que eu estou estudando a psicologia e vejo alguma coisa que eu falo assim, com certeza isso é verdadeiro,
Às vezes eu escuto minhas professoras que são psicólogas falando, isso aqui foi comprovado cientificamente e tal, e eu falo, com certeza, isso está na Bíblia, com certeza isso é verdadeiro. Então, eu estava lendo a respeito desses pontos que nós estamos falando, né? E existe uma teoria de um psicólogo chamado Rosenberg, que ele construiu a teoria da comunicação não violenta, e ele tem alguns pontos interessantes. E eu não sei se eu saí da imagem, se eu estou aí, mas eu Não, queria você está ler. aqui. Estamos te vendo. Então, ele fala assim, os pontos que a gente está discutindo aí, que está aí no capítulo. Ele fala assim, observação, que são os 4 pilares da comunicação não violenta. Primeiro, observação. Saber ouvir sem julgamento. Então, quando ele fala isso, sobre a observação, ele está falando assim, que aquilo que a gente percebe, né, na comunicação, na comunidade, ali naquele envolvimento, que eu devo observar sem julgamento e sem juízo de valor, mas tentando compreender o que está me agradando, o que está me desagradando daquela situação. Depois ele coloca assim, o segundo pilar, os sentimentos. Indagar sem fazer avaliações, né? Ele põe assim, que o sentimento é prestar atenção, o que está me despertando? Qual o sentimento que me desperta? E dar nome para esse sentimento. Eu estou com medo? Eu estou com raiva? Eu estou feliz? Eu estou magoado? Estou com dúvida? Qual o sentimento que está me trazendo nessa situação, né? E se permitir ser vulnerável para resolver os conflitos, né? Compreender a diferença entre o que eu sinto, o que eu penso e como eu interpreto, porque às vezes a gente interpreta as coisas de uma maneira muito errada, e a psicologia fala nisso o tempo todo. O terceiro pilar, necessidade. Compreender qual é a necessidade. Então, qual sentimento a situação despertou e reconhecer a que necessidade esse sentimento está ligado, expressando as suas carências. Se você faz isso, a sua possibilidade de ser atendido é maior. E o quarto ponto são os pedidos. Argumentar ao invés de dar ordem, usando uma linguagem mais positiva, fazendo pedidos, solicitando as coisas de uma forma que seja clara, evitando coisas abstratas, vagas ou ambíguas. Então, vamos colocar isso, esse tipo de comunicação não violenta, vamos colocar isso de uma forma prática. Então, os 4 pilares é observar o que está acontecendo, mas sem fazer julgamento. Tentar identificar e compreender o sentimento que se abateu sobre você. Identifique a necessidade que existe sobre aquele sentimento e expressar o seu pedido de forma clara. Então, ele dá um exemplo aqui, por exemplo, uma conversa de casal. Aí a esposa falando com o marido assim, eu percebi que nas últimas vezes que eu pedi para você não deixar roupas no chão, você ficou irritado e alterado. Isso foi uma observação, não foi uma acusação, não foi um julgamento, ninguém está apontando o dedo nem brigando. É uma observação de um fato, do que aconteceu. Aí ela continua, saiba que isso me deixou chateada. Então ela está falando do sentimento dela. Pois eu me sinto cansada de recolher as roupas no chão toda hora. Então, por que ela está chateada? Por causa da necessidade. Ela mostrou a necessidade, ela tem que toda hora ficar recolhendo as roupas. E aí ela vem com um pedido. Eu agradeço se você puder lembrar de colocar suas roupas no cesto. Então, isso aqui foi um exemplo de comunicação não violenta entre casal. Aí tem aqui entre a mãe e um filho pequeno. Meu filho, quando você deixa os brinquedos espalhados pela casa, isso é uma observação. Não teve acusação, não teve julgamento. Eu fico muito zangada. Então, ela está colocando qual o sentimento que ela tem. Aí ela continua, entenda que os cômodos precisam estar organizados para que a gente possa caminhar. Então, ela está mostrando a necessidade. E eu preciso que você guarde os seus brinquedos, assim você ajuda a mamãe a evitar acidentes. É um pedido. Então, aqui são alguns exemplos, né, que a psicologia utiliza na comunicação não violenta, e isso é totalmente bíblico, né? Está exatamente em cima disso que a gente está discutindo nesse capítulo. E a comunicação violenta também foi muito baseado em outro psicólogo, que é o Carl Rogers,
que fala sobre a autenticidade. E você ser autêntico com as pessoas, né? Ele fala da posição do psicólogo com o seu paciente, mas ele fala que isso cabe em todas as relações. E tanto o Carl Rogers quanto o Rosenberg, eles fizeram um trabalho juntos nas escolas. Então, hoje, o que a gente conhece de mediação, e a psicologia usa demais, o psicólogo, ele tem, inclusive na psicologia jurídica, ele tem essa função de ser um mediador entre partes que estão em conflito. Isso veio dessas teorias aí, né? E essas teorias vieram de onde? Mesmo que os fundadores dessas teorias não tenham conhecimento, isso saiu da Bíblia, isso saiu da palavra. Você ser um conciliador, um mediador, né? Uma pessoa pacificadora, Jesus fala nisso, Uhum, né? Essa conciliação, esse respeito, essa autenticidade, você ser autêntico, olha, isso me fere, uhum. mas de uma forma assertiva, de uma forma sincera, honesta, mas assertiva. E é interessante que dificilmente nós adultos teremos uma comunicação agressiva com o nosso chefe. Pode ser passiva-agressiva, às vezes, É, mas passiva, ok, mas agressiva, dificilmente a gente vai falar com o nosso chefe assim. Mas não é possível, você nunca faz nada direito, você nunca me pede nada certo. Eu só fico tendo retrabalho e trabalhando horas e horas em coisas inúteis porque você nunca me ajuda em nada. Não, a gente não vai falar isso com o nosso chefe. Mas a olha, gente fala com o marido, a gente fala com os filhos, a gente fala com a mãe, com o pai, com as pessoas que a gente teoricamente mais ama, mais tem intimidade, a gente se dá o direito de ser agressivo. Mas com as pessoas que estão numa posição de autoridade, eu não posso fazer isso que eu vou perder meu emprego, a gente aprende rapidinho a ter uma até comunicação domínio próprio. assertiva. Eu lembrei da Joyce Meyer, você falando isso, eu lembrei da Joyce, falando sobre o domínio próprio nesse tipo de comunicação. Ela falando que às vezes a pessoa fala, eu não consigo me controlar, e aquela pessoa briguenta, e ela estava falando dela mesma, que ela brigava, que ela quebrava as coisas, discutia com o marido, com os filhos e tal. E aí ela contou de uma situação que ela estava assim quebrando o pau dentro de casa, os filhos pequenos brigando, gritando, e o pastor chegou na porta da casa dela. Que a hora que ela abriu, que ela viu o pastor, meu Deus, menor, oh, a paz do Senhor, pastor, Deus Ah, abençoe, que na hora ela ficou mansinha. Aí que Deus falou para ela, tá vendo como você consegue ter domínio próprio? Você vai imaginar o pastor chegando na sua casa na mesma hora. Ela conta isso, eu acho muito engraçado. A gente consegue, sim, mudar o nosso comportamento e ter domínio próprio, com certeza. é verdade. E é interessante como que seria uma comunicação assertiva para uma mãe ou para um pai que o filho adolescente não quer ir mais na igreja. Lancei o desafio, hein, mãe? Já passou por isso. O que que a senhora falaria para a gente hoje? Olha, com certeza, primeiro eu iria orar e orar muito, né? E pedir a Deus muita sabedoria, porque não é fácil, não é fácil. Mas lembrando uma frase da Helena Tanuri, Deus tem filhos, não netos, né? Cada um dos nossos filhos precisam se render a Jesus. Então, assim, uma comunicação assertiva seria sentar, conversar, ouvir, sem julgamento, sem cara feia, porque não adianta ficar ouvindo, torcendo a boca, a gente tem que ter um cuidado com isso. Tem que ter um cuidado com isso, porque a gente torce a boca sem querer. Mas ouvir o que a pessoa tem a dizer, ouvir as razões dela e colocar as suas razões, e principalmente falar assim, olha, que independente das escolhas, né, dos nossos filhos, que eles vão ser amados da mesma forma e que a gente está aqui para eles da mesma forma e que vamos continuar orando por eles, né, para que eles tenham um encontro com o Senhor e que a vida deles seja transformada, como nós tivemos um dia, cada um de nós, né? Nós pais também fomos adolescentes, também passamos os nossos altos e baixos na nossa fé, mas a experiência com Deus é que faz diferença, e acima de tudo, o amor de Deus que nos atrai para Ele. Então, e que a gente vai continuar orando, orando para que Deus atraia, obrigar, levar a ferro a fogo,
talvez só traga mais raiva, mais rejeição, né, daquele adolescente para as coisas de Deus. É uma situação difícil, porque a gente pensa, será que eu estou sendo negligente, deixando em casa, e ao mesmo tempo ficar obrigando não resolve. Então, orar e pedir muita sabedoria de Deus também. Amém. Teve um testemunho que eu ouvi do Abe Hub, numa pregação que ele estava falando sobre oração, e ele conta que uma senhora, né, tinha um filho envolvido com droga, com gangue, e ela colocava versículo bíblico dentro da cueca, das calças, dentro das gavetas, da mochila, e ela ia colocando dentro da carteira, e ela orava, e quando ele chegava em casa, ela falava, aí está o meu filho, um grande homem de Deus. E ele, mãe, que mané homem de Deus, não sei o quê. E ela insistiu e perseverou em oração, até que um dia ela recebe um telefonema, e o menino chorando na ligação, falando que ele tinha sido jurado de morte, que eles iam matar ele. E ela fala assim: eles não vão te matar, não, meu filho, porque você é um grande homem de Deus. E ele, mãe, pelo amor de Deus, eles vão me matar. E ela fala: você quer aceitar Jesus? Aí ele quer. Aí ela faz oração com ele no telefone, ele aceita Jesus. Ele, mãe, mas e agora? O que que eu faço agora? Você vem para casa. Eles vão me matar, eles não vão te matar. E ele se converteu realmente, né? A perseverança na oração, né? É, precisa continuar orando, clamando, né? Às vezes, igual a senhora falou, vocês não adianta obrigar, mas não perca a oportunidade de chamar, né, mãe? Chama para ir, É, vai que aquele dia o é, Espírito Santo moveu o coração, né? Porque o Senhor é o é, Espírito Santo que convence, é. não é a gente. Não adianta abrir a Bíblia e ler de capa a capa e Falar, pôr oi, o meu filho, eu dedo em. ficaria tão feliz, né, se você fosse comigo, eu ficaria tão feliz. O dia que você quiser ir, eu vou ficar muito feliz, né? E trabalhando dessa forma. Exato. E continuando falar as linguagens de amor, enchendo o tanque de É, amor, né? O próximo é a vida em comunidade exige sigilo. Somente no ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo fica restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta e adverte os que causam dissensão entre os cristãos. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante do que qualquer indivíduo. eu lembro de uma frase da minha mãe, que ela dizia que era a frase da mãe dela, então, pensa, né, a sua bisavó, né, coisas bem dos antigos, né, que falava assim que o fuxiqueiro é o maior matador, né, sua bisavó falava isso. Então, assim, é lógico que Deus odeia mesmo a fofoca, porque pode destruir as vidas, como exemplos que a gente já deu, né? E isso é terrível, a gente tem que ter muito cuidado com a língua. Não é à toa que na carta de Tiago diz que o homem que domina sua língua domina todo o seu corpo. É o membro mais difícil de ser dominado no nosso corpo. E a gente precisa ter cuidado, porque com a língua a gente pode abençoar e pode amaldiçoar. Pode levantar uma pessoa, pode destruir uma pessoa. E a gente precisa vigiar isso, porque nós vivemos em comunidade, temos que cuidar disso. E o que o diabo mais quer é lançar divisão dentro da igreja, né? Ele lança divisão para que aquilo se enxame e fofoque e a gente tira o foco daquilo que é importante, que é nos unirmos em oração pelo resgate daqueles que ainda estão perdidos. Esse é o propósito, né? A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos que a comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar.
Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência, vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tem vontade, porque acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam de suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe da escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, no qual estejam incluindo as 9 características da comunhão bíblica. Compartilhamos os nossos verdadeiros sentimentos com autenticidade, incentivaremos uns aos outros reciprocidade, apoiaremos uns aos outros com paixão, perdoaremos uns aos outros com misericórdia. Falaremos a verdade em amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade. Respeitaremos as nossas diferenças, a cortesia. Não divulgaremos os segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo, e faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo pelo qual a comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. É, é por isso que é importante a célula, né? Porque num grupo pequeno, você consegue conhecer melhor as pessoas, criar essa intimidade, essa empatia, que é a compaixão. A questão do sigilo é muito importante. É uma coisa que eu sempre comentei, né? Eu montei uma vez, durou por 12 anos, um grupo que eu chamava Clube do Livro. E ali a gente lia um livro, mas discutia os assuntos do livro e muitas questões pessoais apareciam. E um dos primeiros pontos que eu coloquei era o sigilo. O que conversava ali, ficava ali. E voltando novamente para a psicologia, a mesma coisa, né? Quando você está ali com o seu terapeuta, no Código de Ética da Psicologia existe a questão do sigilo. Então, do não julgamento, do acolhimento, da empatia. Por isso que eu falo que é tanta coisa que está ligada à palavra e que eu vejo ligada à palavra. O quanto isso é importante. E aí você sabe que você está num grupo em que as pessoas andam com esses princípios, em amor, em não julgamento, em acolhimento, em empatia ou compaixão, em sigilo, ali você cresce, né? Em você observar que aquele irmão precisa de uma exortação e você fazer essa exortação em amor, né? Esses grupos pequenos, essas pequenas comunidades, é o que faz a igreja crescer, Amém. se fortalecer. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: comunidade exige comprometimento. Versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós, isto é, isso significa que temos que dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João 3,16. Pergunta para meditar. Como eu poderia ajudar o meu grupo e a minha igreja a desenvolver características de uma comunidade verdadeira? Hum, Boas perguntas para se pensar, né? Baseado em tudo isso que a gente está conversando. E eu achei aquele salmo que eu tinha falado, né, que eu comentei naquele momento, fala assim, é o Salmo 141, e tem muito a ver com isso aí que a gente está falando, versículo 3, 4 e 5. O 3 fala assim, põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, qual não há de rejeitá-lo. Então, aqui fala sobre tudo isso, né? Sobre saber falar, comunicação que a gente estava conversando, né? Os tipos de comunicação. Ter um coração cheio de amor, não, sem julgamento, sem condenação. E ser humilde a ponto de aceitar uma correção, né? Uma repreensão, como fala aqui nesse salmo. E dessa maneira, usando todos esses princípios que foram colocados nesse capítulo,
A gente vai aprendendo a viver em comunidade em todas elas, na igreja, na família, no trabalho, na escola, em qualquer situação, né, com amigos que a gente estiver. E é muito importante. Amém. Muito importante. Que bom. Foi ótimo, mãe. É sempre um prazer gravar vídeo com a senhora. Daqui a pouco eu te mando Igualmente, outros. filha. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja sobre o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém. Amém.